Uma verdade dura, porém a pura verdade. Olá, irmãos, eu sou o pastor Marcos Menezes, do canal Evangelho do Reino em 1 minuto. Irmãos, para aqueles que não me conhecem, eu tenho um canal no YouTube e gostaria que me ajudassem a divulgar o canal para mais pessoas. O foco não é a monetização, e sim entregar a palavra de Deus para mais pessoas. O nome do canal é Evangelho do Reino em 1 minuto. Façam isso, não levará mais que 30 segundos para fazê-lo, e assim permitirão que mais pessoas assistam o vídeo. E que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem mais demora, então vamos ao vídeo. Acordamos pela manhã e nos ocupamos com todo tipo de tarefa, mas não lembramos de Deus. Nos desviamos de todo tipo de coisa ou aviso que nos lembre dele. Nos afastamos o tempo inteiro, mas nos dias da tribulação, do sofrimento, da fome, da peste, da guerra, só aí nós lembramos de Deus. Irmãos, precisamos sempre lembrar e glorificar a Deus nos bons e nos maus momentos, pois o que muda nessa história sempre somos nós. Deus não muda em nada. Se estamos alegres, Deus é o mesmo. Se estamos tristes, Deus continua sendo o mesmo. Ou seja, o que muda realmente é a condição do homem. Vejam e leiam a citação de 1 Pedro capítulo 5, versículo 11, sobre glorificar a Deus. Um ponto extremamente importante é sempre lembrar que Jesus Cristo é o intercessor do homem junto a Deus. Seremos salvos por Ele e somente por Ele. Não existe outro caminho. Pensamos que podemos continuar trilhando o caminho da carne e achamos que seremos salvos. Vejam e leiam a citação de Hebreus capítulo 5, versículo 9, sobre Jesus Cristo, o Salvador. Temos que entender que não seremos salvos se não aceitarmos a Jesus Cristo como único e legítimo Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não chegaremos ao Pai. Sem Ele não tem acordo nenhum. Sem Ele não adianta chorar no dia do juízo, pois sem Ele tu serás condenado. Vejam e leiam a citação de João capítulo 14, versículo 6, sobre Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para alertá-los, digo que muitos nos dias de hoje querem relativizar tudo. Relativizar a verdade, relativizar o caminho, relativizar a justiça, relativizar o amor, relativizar a fé, relativizar a esperança. Além de relativizar tudo, se apoiam em falsas doutrinas que, em vez de levá-los a Deus, o afastam dele. Mas relativizam porque não querem assumir a culpa pelos seus erros. E relativizam para que a sociedade, ao ouvir as suas palavras, aceitem sem questionamentos. E às vezes até acreditando nas mentiras como se fossem verdades. E assim vão percorrendo um caminho de falsidade, imoralidade, inveja, cobiça, ódio, rancor e orgias. E com isso vão percorrendo um caminho todo de pecados e acreditam que estão fazendo o que é certo e fazem vistas grossas para o que de fato é a verdade. E neste caminho os seus passos o aproximam da condenação eterna. Vejam e leiam a citação de João 3,20 sobre o porquê o homem não vem para a luz. Também, para completar, digo que toda doutrina e palavras que negam a Deus, Deus Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor de Israel, Senhor dos exércitos, e negam a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como o único Salvador, estas são doutrinas
são palavras de homens, não são doutrinas de Deus, não provém de Deus estas palavras. Vejam a citação de Lucas capítulo 12, versículo 9, sobre o que acontece quem negar a Jesus Cristo. Homens e mulheres de Deus, digo, provem aqueles que dizem estar profetizando as palavras de Deus, pois o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que as árvores boas não dão frutos ruins, e as árvores ruins não dão frutos bons, e pelos frutos vós conhecereis a árvore. Vejam e leiam a citação de Mateus capítulo 7, versículo 18 e 1 João capítulo 4, versículo 1. Também vos digo que o ouvido é semelhante à boca. Da mesma forma que a boca saboreia o alimento, os ouvidos saboreiam as palavras. Ou seja, com o sabor das palavras a qual escutastes, provem as mesmas e tenham certeza se elas provêm do Espírito de Deus ou se provêm do espírito do maligno. Vejam e leiam a citação de Jó, capítulo 12, versículo 11, e também a outra citação de Jó, capítulo 34, versículo 3, sobre provar as palavras. Eu vos afirmo, com toda a sabedoria e força que existe em meu ser, que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o único Salvador, e fora dele não existe salvação. Lembrem-se, a verdade não deixa de ser verdade porque não acreditamos. A verdade é imutável, não se altera com o tempo. O tempo a deixa cada vez mais evidente. Vejam e leiam a citação de Atos capítulo 13, versículo 23, sobre Jesus Cristo, o Salvador. Muitos homens negam a Deus e se curvam a ídolos feitos por mãos humanas. Acreditam que eles podem curá-los de suas enfermidades. Assumem que eles podem tirá-los dos seus maus momentos. Mas o que de fato eles fazem é enfiá-los vivos em suas covas. Ou seja, mesmo estando vivos, na verdade, estão todos mortos os que praticam tal atrocidade. Vejam e leiam a citação de Atos capítulo 17, versículo 16, sobre a idolatria. Muitos homens também recorrem a feitiçarias, bruxarias e encantamentos. Muitos recorrem a falsos deuses e se esquecem que, na verdade, só existe um Deus vivo, não existe outro. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As suas feitiçarias, bruxarias, encantamentos e adoração a falsos deuses só vão fazer com que Satanás tenha autoridade sobre as suas vidas, e com isso ele vai entrar e bagunçá-la de tal forma que ao final de tudo você estará arrasado. Você agora é sanguinário, não tem amor, não enxerga Deus. Você agora está à mercê das obras do maligno. Vejam e leiam a citação de Gálatas capítulo 5, versículo 19 e versículo 20, sobre as obras da carne. Mas, novamente digo que Deus é o Senhor, e fora dele não há Salvador. E digo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o fiador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o único Salvador, como o Pai é o único Deus vivo. Homens, entendam isso, pois estas palavras são cristalinas como é a água em sua nascente. Estas palavras são puras e verdadeiras. Não fujam da verdade, pois elas é que têm o poder da salvação. Vejam e leiam as citações de Isaías, capítulo 43, versículo 11, e João, capítulo 14, versículo 6.
com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e com o batismo, aceitando a Ele publicamente, ganhamos a graça imerecida. Ou seja, não merecemos a graça que vem em nome de Jesus Cristo, mas Deus nos dá mesmo sem merecermos. Isso por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. Após seguirmos uma vida ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, amando a Deus com todas as forças e somente a Ele, e amando ao próximo como a ti mesmo, fazendo as obras pelo propósito de Deus estabelecidas, com isso ganharemos a salvação, ganharemos a vida eterna. E que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho, Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus, e que Deus abençoe a todos vocês.